Esse vídeo é importantíssimo, principalmente você que faz parte das Forças Armadas, ou torce para as Forças Armadas, ou acredita nas Forças Armadas, assim como eu, acredita que ela seja uma referência ainda de moralidade no país, né? Eu sei que tem muita gente desanimada, sei que tem muita gente desacreditada, mas eu gosto de crer, quero crer, que as Forças Armadas ainda são uma referência de moralidade, ainda são uma sustentação da verdadeira democracia, da vontade do povo, da vontade popular, tá? E não essa falsidade que a gente vê todos os dias na mídia, né, que eles tentam empurrar pra gente como sendo vontade da maioria. Essa democracia fantasiada, maquiada, né, que é propagada justamente não só pelo pessoal da esquerda, pelos jornalistas, né, militantes, travestis jornalistas, também pela elite do judiciário, que todos os dias fala que a democracia está em risco e por isso ela precisa colocar na cadeia os seus críticos, né? A gente tem que entender que hoje em dia, principalmente para quem é das Forças Armadas, vocês têm que entender que vocês estão sob ataque. Vocês estão sob ataque. E o inimigo de vocês já mandou em vocês antes. E vocês não gostaram. Tá? E curiosamente o inimigo de vocês é o mesmo inimigo do Brasil. E eles estão querendo voltar ao poder. Estão querendo voltar... Eles nunca saíram do poder, na verdade. Não o poder real, mas agora eles querem voltar ao executivo, a chefia do executivo. Em suma, eles querem a presidência novamente para eles poderem mandar em vocês mais diretamente, tá? E quanto antes, não só o pessoal das Forças Armadas, mas os brasileiros entenderem isso, melhor e mais fácil será de promover uma união contra os verdadeiros inimigos do Brasil. Aqueles que destruíram a nação, que afundaram o país em escândalo de corrupção, aqueles que aparelharam completamente as estatais, né? Fizeram as estatais despencarem 10 vezes em valor de mercado, conseguiram derrubar o PIB 2 vezes seguidas, em 2 anos seguidos, conseguiram colocar o Brasil com uma inflação maior do que a inflação que a gente tem agora durante a pandemia. Eu tô falando, obviamente, do governo do PT, né, pessoal? E aqui tem uma entrevista do José Genuíno, ele foi deputado federal, foi condenado no Mensalão, e foi presidente do PT, então ele sabe o que está falando. Aqui nessa entrevista com o Breno Altman, ele fala o que ele acha dos militares e qual que seria o lugar dos militares num novo governo do PT. Então, se depois de ver tudo isso aqui, os militares não se posicionarem... Fred, os militares têm que ficar quietos. Tem que ficar quieto assistindo toda a destruição? Tem que ficar quieto assistindo o grupo que destruiu o país? Falando que se voltar vai pôr os militares para ficar quieto, no segundo plano, que os militares não vão ter participação. Vamos escutar a entrevista dele aqui, porque eu falando às vezes não adianta. É melhor escutar o próprio senhorzinho falando aqui. Vamos lá. Você propôs uma reorganização ampla das Forças Armadas sob comando político, incluindo os mecanismos de promoção dos oficiais. Pois bem, esse é um programa forte. Você não teme que a adoção desse programa possa provocar num eventual novo governo Lula, uma crise militar? Breno, o governo Lula tem várias tutelas que ele tem que quebrar. Uma delas é essa. Veja bem, isso aí é uma luta política. Nós temos que fazer essa luta política tendo como base, para dialogar para diminuir a reação dos militares, nós queremos estabelecer uma nova política de defesa do país. Então nós temos que fazer um discurso forte para impedir reações. Que vai ter reações, eu não tenho dúvida que vai ter. Agora, dependendo da nossa capacidade de articulação e da nossa capacidade de mobilização política, nós podemos neutralizar. Não tem nenhum... Isso aqui é autoexplicativo, tá? A verdade é que eles já estão preparados para neutralizar qualquer tipo de influência que as Forças Armadas têm, vão transformar vocês em fantoches, tá? Fantoches se vocês tiverem sorte, né? Na verdade, o que eles querem é transformar vocês em bibelôs mesmo, em peças decorativas, tá? Que meu recado é diretamente para as Forças Armadas. O que eles querem é transformar vocês em peças decorativas. Não se esqueçam que esse sistema montado já se sentiu tão à vontade que recentemente um alto membro, né, da elite do judiciário, nem vou dizer quem foi, porque vocês sabem quem é, mas um alto membro da elite do judiciário disse que buscaria generais, coronéis, qualquer membro das Forças Armadas até debaixo de vara, se fosse possível, se fosse preciso para depor, tá? Então antes de vocês acharem que eu estou exagerando, que eu estou conjecturando coisas que jamais acontecerão, não se esqueça que o respeito que eles têm por vocês já é muito pouco, tá? Já é quase nulo. Só a população de bem hoje em dia no Brasil que ainda respeita e que ainda acredita nas Forças Armadas. Esse pessoal aqui que governou durante todo esse tempo e se acostumou a dar ordem para vocês, das Forças Armadas,
Não respeito vocês nem um pouco, né? E o José Genuíno deixa claro, obviamente ele também não é idiota, ele sabe que haveria uma reação. Então ele já preparou qual que é o plano, a gente fala que é uma nova programação da defesa. Nós vamos trazer um novo tipo de plano de defesa para o Brasil. E assim a gente convence os militares de que eles estão trabalhando e ao mesmo tempo eles só estão isolados, não estão se manifestando, não estão se movimentando na política, né? Por quê? Porque agora a função de vocês é essa, é a defesa, é o exército, deixa a política com a gente que vocês não entendem nada. Fred, você tá mentindo. Vamos ver a outra parte da entrevista então. Essa aqui é até melhor, porque ele faz uma pergunta bem específica, o jornalista, e o José Genuíno responde aqui. Vamos lá. Genuíno, no caso de uma vitória de Lula em 2022, o que fazer com os quase 10 mil militares que hoje ocupam cargos de confiança no governo e nas estatais? Nós temos que imediatamente devolvê-los às funções legais de ficar nos quartéis. Eles ocuparão os cargos naquelas áreas do governo que são de natureza militar, como o Gabinete de Segurança Institucional, o Ministério da Defesa e ponto. Segundo, nós temos que aprovar a emenda constitucional da quarentena. Militar da ativa, juiz, promotor e policial, inclusive militar, para de exercer cargo comissionado ou cargo eleitoral, tem que sair da carreira, ficar um período de quarentena para mudar a sua profissão. Porque essas carreiras chamadas de Estado, elas têm que ter o ônus e o bônus. Eles só têm o bônus. Quer dizer, o cara é militar, sai militar, vai para a política. Você viu agora um delegado. O delegado virou deputado. Caçaram o mandato, ele volta a ser delegado. Quer dizer, não dá. Quem prende, quem processa, quem pode matar, não pode se igualar com quem vai disputar a eleição. Então, isso é uma outra medida importante. Eu preciso dizer mais alguma coisa ou vocês já entenderam o que está acontecendo aqui? Não é possível. E aqui não é só Forças Armadas diretamente falando do Exército, não, mas os militares e todo mundo, esse pessoal aí. Hoje em dia eu vejo o Ministério Público Federal, o MPF, praticamente tomando as decisões mais idiotas, né? Perseguindo cidadãos, completamente alinhado com a esquerda, né? Juízes também tomando decisões extremamente idiotas, autoritárias, arbitrárias. Mas todo mundo perdeu a noção do que está acontecendo agora com essa crise de saúde. Mas o José Genuíno, né, ex-presidente do PT, voltou aqui para dar a noção para vocês do que vocês significam para a esquerda. Nada. Nada. Vocês são marionetes, nem isso. Marionetes se vocês tiverem sorte. Fantoches se vocês tiverem sorte. Tá? Vocês são peças decorativas no projeto de poder, não é nem projeto político, né? É projeto de poder que o PT preparou para o Brasil. E eles já têm tudo esquematizado, direitinho, para colocar vocês na geladeira, para deixar vocês com a impressão de que estão fazendo alguma coisa, mas na verdade estão ali só assistindo eles destruírem o Brasil. E ao mesmo tempo vocês ainda vão ter que bater continência para eles, tá? Vão colocar mais um ministro da defesa comunista lá para vocês das Forças Armadas baterem continência para eles, tá? Eu tô falando isso aqui porque eu sou contra as Forças Armadas? Não. Sou um grande apoiador, sou um grande entusiasta das Forças Armadas. Não concordo com esse tipo de quarentena aqui, que ele falou, né? Você viu o jargão comunista completo, né? A gente sabe que comunista é assim. Na verdade, ele que foi condenado por corrupção no Mensalão, mas teve sua pena extinguida pelo STF, né? Inclusive, se eu não me engano, foi até o Barroso que foi o relator na época. Foi, tenho quase certeza que foi. Claro, o relator do processo, Luiz Eduardo Barroso, explicou a decisão com base no indulto de Natal assinado pela presidente Dilma, que o repórter analfabeto não sabe escrever presidente, escreveu presidenta, em dezembro de 2014. Olha que lindo. A Dilma assinou um indulto de Natal para esse condenado por corrupção, tá? E o Luiz Roberto Barroso foi o relator e por isso que ele está solto. Ex-presidente do PT, ex-deputado federal José Genuíno, condenado a 4 anos e 8 meses por corrupção ativa no processo do Mensalão, está prestes a se tornar um homem livre, tá? Eu acho, José Genuíno, que condenado por corrupção que tinha que ter uma quarentena, mas é uma quarentena eterna, sabe? O resto da vida. E aqui, obviamente, saindo e fazendo o símbolo comunista aqui. E é esse o tipo de pessoa que já tá lá engatilhada pra voltar a mandar em vocês das Forças Armadas, tá? Então, vocês prestam atenção. Eu sei que esse recado aqui não é pra todo mundo, né? Eu acredito que a maioria das Forças Armadas entende sim o que tá acontecendo. Entende o risco que a gente tá passando, entende que não tiraram o Lula da cadeia à toa, tá? Mas eu sei que tem gente lá também que ainda tá boiando. Então esse aqui é um recado especificamente pra vocês e pra aquela parte da população brasileira que ainda não acordou, tá? Porque se eles estão pretendendo fazer isso aqui, dar esse cala-boca nas Forças Armadas, imagina pra você, cidadão comum, que ousou se rebelar e votar pra tirar o PT do poder. Imagina o que eles estão preparando pra você. Pessoal, não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixa seu like, deixa seu joinha, deixa um comentário embaixo se você confia na volta do PT, o que você acha que pode esperar disso aí, se você gostaria de entregar a sua liberdade, né? Está sob o governo petista novamente. E quem tiver interesse, o Clube dos Canais já está ativo, vai ter muito conteúdo exclusivo, conteúdo inédito, muita análise aqui, principalmente análise de debate. E essas análises mais aprofundadas aqui eu vou colocar como conteúdo inédito para todo mundo que se tornar membro aqui no Clube dos Canais. Basta você clicar aí embaixo, tornar-se membro e você vai ter acesso a esses benefícios. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.